Então, veja, a maioria das faculdades de medicina, né, faculdades de área de saúde, de forma geral, não tem uma formação específica em medicina baseada em evidência. O que termina acontecendo é que chega no final do curso, e se alguém lhe der lá, ó, aqui um artigo novo, interessante no New England, disser que esse estudo aí, diz para mim se ele presta, se não presta, se eu pôr na prática, como é que é, a maioria das pessoas não sabe fazer isso com confiança. Dá uma olhadinha ali no abstract, não, o abstract está dizendo aqui que diminui a mortalidade, pronto, é isso aí mesmo e acabou. É simples assim? Não é simples assim. Tem vários detalhes de artigo científico que você tem que saber ler. E não tem muito mistério, é só você seguir um roteiro. No começo pode parecer desafiador, assim como é para uma criança de 6, 7 anos que está começando a aprender a ler. Vai falar, não vou dominar nunca isso, né? E, obviamente, depois de alguns anos de treino, tá lá, né, a criança lendo tranquilamente, o adolescente fluentemente, enfim, é muito parecido, né, como aprender um instrumento musical novo, qualquer coisa do tipo. No começo parece ser uma coisa muito mecânica, muito difícil, e depois de algum tempo de treino, você está fazendo aquilo ali de forma fluida, né. Então, o que acontece é isso. A maioria das faculdades não tem uma formação específica, e mesmo quando você vai para as residências, residência de clínica, residência de subespecialidade, até de cardio, né, que é certamente onde tem o maior volume de publicações, geralmente não tem uma formação tão específica. Ah, Eduardo, mas na minha residência tinha um clube de revista. O problema é que os clubes de revista que acontecem em residência geralmente não tem aquela constância, né? Começa a acontecer ali, depois para tal. E muitas vezes não tem um começo, meio e fim, né? Fica aquela coisa meio misturada, enfim. Então, tem muito tempo já que o pessoal pedia pra gente fazer, ó, por que vocês não fazem uma formação de medicina baseada em evidência e tal? Obviamente, desde o começo do site, né? Se você for ver o nome do site, Cardio Papers, né? Justamente por isso, né? Que era para discutir os artigos novos, né, o pessoal chama paper em inglês, né, dos trabalhos novos em cardiologia, terminou ficando uma coisa maior do que isso, né, que a gente fala de método de imagem, eletro, diretriz, dicas beira-leito, mesmo sendo coisa mais antiga, enfim, mas o cerne ainda é esse, é discutir artigos, né. E aí veio a ideia de a gente fazer um esquema de um clube de revista nacional. Em vez de você estar discutindo lá com mais 2, 3 residentes e um staff, toda semana na sua residência um artigo X, por que não fazer isso como a gente está fazendo agora, com 250 pessoas? Muito mais interessante, né? Então veio essa ideia, e aí a gente montou a estrutura aqui para ficar fazendo. Inicialmente vai ser quinzenalmente, às terças-feiras, e a gente vai contar aqui com uma grande ajuda, que é do Dr. Remo. Bom, então a hipótese ela vem fundamentada em subgrupos de outros estudos prévios, né, ou seja, você faz uma hipótese baseada em estudos anteriores que deixaram uma pergunta em aberto. E outra fonte dessa hipótese, Eduardo, a gente não pode esquecer, é que muitos estudos não randomizados, aliás, a gente vai explicar com muito detalhe nas lives, né? Em breve, toda essa questão de randomizado e não randomizado, mas muitos estudos não randomizados, estudos de corte observacionais, sugeriam que a presença de isquemia se associava a pior prognóstico e, além disso, a presença em pacientes com isquemia, a revascularização se associava à melhora dos desfechos em estudos não randomizados. Então, vários indícios, tanto baseado em estudos randomizados prévios, como em estudos observacionais. E eu diria que também o bom senso, né, a intuição clínica, a ideia de que quando você tem isquemia, você tem ali um prejuízo ao miocárdio, né, que de repente você... Qual a maneira mais eficaz de se corrigir isquemia? É devolvendo sangue, é revascularizando. Então, seria intuitivo achar que nos pacientes com isquemia importante, moderada importante, você teria um benefício da estratégia de revascularização rotineira. Então, a hipótese é construída daí. Isso é interessante, né, Remo? Porque aí são várias dicas de medicina baseada em evidência num trecho pequeno, né? Primeiro, o pessoal fala muito, pô, não gosto de artigo científico, sabe por quê? Porque toda semana muda. Toda semana muda. Aí o povo sempre cita o negócio do ovo, né? Uma semana o ovo é vilão, outra é herói, outra é neutro, não sei o quê. Mas aí vem a primeira coisa, né? A ciência não muda, né? A ciência, ela tá atrás de descobrir a verdade, né? Se é que a verdade existe, né? Que aí já é a questão mais filosófica. Mas ela tá atrás disso, né? Então, os fatos existem, o método científico vai tentar chegar até eles. É basicamente isso que acontece, né? Então, assim, pegando o exemplo do ovo, digamos que o ovo seja vilão. Ele sempre foi vilão. A evidência da gente que vai encontrando coisas... Não estou dizendo que é vilão, não, só para deixar claro. Mas
Se fosse, ele seria sempre, né? O papel dele não mudaria, né? As evidências que vão mudando. Por que tem evidência que fala uma coisa e que fala outra? Porque provavelmente o estudo que foi feito avaliando aquilo tinha muitas limitações, e quanto mais limitação tem, mais heterogêneo pode ser o resultado, né? Exemplo clássico, esses estudos de dieta, né? A gente até tende a não comentar muito estudo de dieta, né, Remo, no site, porque assim, os estudos de dieta praticamente sempre são observacionais, são cheios de vieses. Então, por isso que Sim. acontece isso. De uma semana dizer que o ovo é bom, na outra semana dizer que o ovo é ruim. É tudo baseado em inquérito dietético, que a gente sabe que tem um bocado de problema, enfim. Mesma coisa, quando a gente vai, balão intraórtico é bom ou é ruim? Aí você vai com um bocado de estudo prévio que mostra, ó, esse estudo aqui diz que é bom, esse aqui diz que é neutro, mas tudo observacional, tudo retrospectivo, e assim por diante. Daí a importância de você saber ranquear, né, o que você pode confiar em medicina baseada em evidência e o que é só gerador de hipótese, né? Então, isso aí eu acho que é um conceito bem importante. Esse esquema da isquemia é mesmo interessante. Por quê? O que é que os trabalhos viam antigamente? Quanto mais isquemia o paciente tem, pior o prognóstico. Faz todo sentido, né? Porque a tendência de ser uma anatomia mais feia, etc, etc. A grande pergunta não é quanto mais isquemia, pior o prognóstico. Isso aí realmente os dados observacionais mostraram de forma muito clara isso repetidamente, né? Até porque não tem nem como você fazer isso de forma randomizada. Ó, esse cara aqui eu vou causar mais isquemia para ver se ele vai morrer. Enfim, não tem nem como, né? Tem que ser observacional mesmo. A grande pergunta era: o paciente tendo muita isquemia, a revascularização vai diminuir o risco desse cara morrer? Essa é a grande pergunta, na verdade, né? Que até então não estava completamente esclarecida, porque não tinha um trial randomizado, bonitinho, que englobasse só pacientes com isquemia de alta carga e tal, né? Isso é outra coisa importante também. O pessoal pergunta muito, mas o isquemia era isquemia moderada ou importante? Ou seja, teve gente aí que entrou, a gente vai comentar depois nos critérios de inclusão, teve gente que entrou aí que era isquemia moderada só. Mas se você for ver, isso é muita semântica, né? Porque o pessoal de método de imagem diz que é moderada ou importante. Mas quando você vai para aquela tabela clássica, se o paciente é baixo risco, moderado risco, alto risco, e para a gente, que é cardiologista clínico, é isso que interessa, é saber se o paciente vai infartar muito, vai morrer muito e tal. Todos os critérios de inclusão do isquemia estão classificados como alto risco de evento, né? Então, assim, esquece essa história de moderado, importante isquemia. É paciente de alto risco. Ponto final. Só entrou paciente de alto risco 80, 90% dos casos, certo? Ah, beleza. A avaliação do contexto faz sentido fazer o estudo, é uma questão pertinente que a gente vê todo dia em consultório. As diretrizes dizem uma coisa até então, mas essa recomendação não é baseada em estudo clínico randomizado feito para responder a essa questão específica, aí daí que vem o isquemia. Então, se a gente pudesse resumir uma linha, qual foi a pergunta principal, e é sempre importante, em termos de metodologia, a gente pensar nisso. O que é que o estudo se propõe a responder? Geralmente, o estudo se propõe a responder uma coisa de forma definitiva, né, ou perto disso, e o resto vão ser ilações, objetivos secundários, etc. Né? Então, qual foi a pergunta principal do isquemia? A pergunta principal é o seguinte: em pacientes com doença coronária estável e que tem presença de isquemia, digamos, clinicamente importante, né, moderada a intensa, a estratégia de revascularização rotineira, como a estratégia inicial de revascularização rotineira, seria superior ao tratamento clínico otimizado isolado, né, ao invés da revascularização, mais o tratamento clínico seria superior ao tratamento clínico isolado, no sentido de reduzir complicações cardiovasculares. Depois a gente vai dizer que complicações são essas, porque é o endpoint primário. Então, perfeito. O estudo ele é construído em cima de uma hipótese, que a hipótese é revascularizar. Por que isquemia se associa a pior prognóstico? Eu vou usar um método que reduz isquemia, que é revascularizar. Com isso, eu vou melhorar o prognóstico dos doentes. Eu brinco que tem uma história chamada parábola do cabelo preto. Não sei se eu já contei para você. Que é o seguinte: se você chegar na unidade coronária aí do seu hospital, você vai descobrir uma coisa muito óbvia, que quem tem cabelo branco com infarto morre muito mais que quem tem cabelo preto, óbvio, né? É mais idoso, maior idade. Mas não quer dizer que pintar o cabelo dele de preto vai diminuir a mortalidade. Então, o cabelo branco é uma associação, é um marcador de risco e não um fator de risco. Essa história parece uma história meio esdrúxula, né, até anedótica, mas isso é algo que nos faz lembrar vários exemplos da própria cardiologia. Um exemplo lá do passado, né, que nos ensinou muito foi o estudo CAST, né, o estudo que usou antiarrítmico após infarto. Quer dizer, ter arritmia
ventricular é um marcador de risco. Mas na hora que tentaram suprimir essas arritmias com remédio, foi até pior o cenário, né? Matou mais os pacientes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de marcador de risco e fator de risco. Hoje está se falando muito de trombose. Eu não queria falar do Covid, mas já que todo mundo está interessado nesse assunto, só para citar outro exemplo. Está se falando muito que trombose se associa com mortalidade em Covid, que Covid causa muito trombose, mas ninguém pode ainda definitivamente recomendar anticoagulante, porque ninguém provou ainda que dar anticoagulante reduz complicação e morte nesses doentes. Então, aqui o raciocínio é o mesmo. Eu tenho uma hipótese que é isquemia mata. Isquemia se associa à mortalidade, a complicações. Eu vou tratar a isquemia com revascularização, que é a maneira mais eficaz que existe, e eu vou procurar diminuir. Isso se transforma num objetivo, e esse objetivo depois se transforma numa métrica que se chama desfecho. Então, o estudo é construído assim: hipótese, objetivo, desfecho. É assim que todo estudo é bem construído. Perfeito. Aí, no caso, mas só lembrando, né, para quem está estudando medicina, que não está tão acostumado, desfecho, endpoint, né, mesma coisa, seria a tradução, né, para o português do endpoint. Aí, quando o pessoal fala, Remo, endpoint primário e endpoint secundário, qual a diferença de um para o outro? Então, aí também é outro que gera muita confusão na cabeça das pessoas, Edu. Então, vamos esclarecer isso aí. A gente vai... Pessoal, não se preocupem que a gente vai dissecar isso muito mais aí nas lives e tudo. A gente vai ter muita oportunidade. E lembrando, viu, Eduardo, fazer logo aqui um anúncio que eu tenho certeza que o Cardio Papers vai fazer uma cobertura excelente desse evento. Daqui a 2 semanas nós temos o Congresso Europeu de Cardio, vai ter muita coisa legal lá. E a gente pode aproveitar os próprios comentários dos trabalhos apresentados lá, os mais relevantes, para dissecar essas questões. Então, pessoal, é o seguinte: em primeiro lugar, quando você desenha um estudo, você tem que ter um objetivo e você criar métrica, que é o desfecho. Então, vamos supor, eu acho que um remédio é bom para tratar paciente com diabetes. Ok, legal. Então, qual é a métrica que eu quero atingir? Eu quero melhorar a glicemia. Então, o meu desfecho é glicemia, hemoglobina glicada, sei lá o que você quiser. Tá? Eu acho que um remédio é bom para tratar a insuficiência cardíaca. Eu posso escolher vários desfechos. Eu posso dizer, eu quero ver se melhora a falta de ar dos caras. Tudo bem, perfeito, excelente, um desfecho. E por aí vai. Então, o desfecho é a métrica. E é em cima E aí, o desfecho primário é o quê? Primeiro dado importante dele. Ele é a pergunta principal do estudo. É a pergunta que o estudo se propôs a responder. Ok? Então, em primeiro lugar, isso. Segundo, é em cima do desfecho primário que você faz uma coisa chamada cálculo amostral. Você faz um cálculo para saber quantos pacientes e quantos desfechos também, quantas ocorrências daquelas complicações cardiovasculares você precisa para você conseguir encontrar alguma coisa no seu estudo. Então, o cálculo é feito em cima dele. E o mais importante de tudo, que eu brinco, é a parábola do pênalti, né? Que é a multiplicidade das hipóteses. Vamos imaginar, Eduardo, que eu fizesse um estudo em que eu tivesse 6 desfechos diferentes. Eu sairia testando eles na doida até acertar um, né? Até um dar certo. Qual é o problema disso? Eu comparo com a parábola do pênalti, qual que é? Imagina que o teu time lá de Recife vai fazer uma disputa de pênalti, você fala para o juiz assim, olha, eu inventei uma nova regra. Toda vez que um jogador do meu time for cobrar um pênalti, ele tem que cobrar 6 vezes. Se ele errar a primeira, ele testa mais uma. Errou, testa outra. É óbvio que você está enrolando, né? E você vai ter muito mais chance, não precisa nem fazer cálculo estatístico. E parece uma brincadeira também isso, mas é assim que se constrói uma hipótese. Se você começa a ficar testando muita coisa, você vai achar o que a gente chama falso positivo, ou erro tipo 1. Você vai encontrar diferenças significativas que, na verdade, são falsas. Na verdade, elas não são verdadeiras, não estão lá. Foi apenas o acaso que te levou a encontrar aquilo ali. Então, exatamente para controlar esse tipo de problema, porque tudo em estatística que a gente faz é uma inferência. Quando eu faço um estudo como isquemia, um estudo belíssimo, bem desenhado, enorme, mas ele não é a resposta definitiva aos nossos anseios, infelizmente. Por quê? Porque eu incluí 5.200 e vai cacetada pacientes, e eles são uma amostra de todos os pacientes que eu tenho no mundo com doença cardíaca isquêmica crônica. Não dá para fazer um estudo com todas as pessoas no mundo que sofrem disso. Então,
o estudo é uma amostra, e por ser uma amostra, ele cria o que a gente chama de inferência, ele te dá uma probabilidade baseado no que ele fez ali. Então, por isso que tudo em ciência biológica, epidemiológica, a gente fala em probabilidade. Então, o desfecho primário ele existe para você também corrigir isso aí. Para você não sair testando várias coisas. Eu vou testar isso, depois isso, depois isso. Você começa a criar uma chance enorme de você encontrar algo apenas pela sorte, apenas pelo acaso, e aí você vai ter uma conclusão que não é verdadeira. Isso é importante, né, Remo? Que a gente tem aquele mito do gabarito, mas a gente aprende desde a escola que tem o certo e tem o errado. Tem A, B, C, D, E. Qual é a resposta certa? Letra D. O resto é errado. Ponto final, né? É bem dicotômico, ou enfim, né? Nesse caso não é nem dicotômico, porque são 5 alternativas. Mas claramente tem uma resposta e ponto final. Não existe espaço para dúvida, né? De forma geral, na formação da gente. Na faculdade não é muito diferente. Mas aí você disse, né? Quando a gente vai para um estudo, a gente vai ver em discussões posteriores o que é que significa o P, etc. Mesmo que você tenha um P lá minúsculo, quer dizer que tem 99,9% de chance daquele resultado ser aquilo mesmo, mas tem 0,1% de chance de ser um acaso, né? Então, assim, nunca vai ser 100%, né? Estatisticamente, isso não vai acontecer nunca, né? Então, é isso que é importante também na hora que você define o desfecho primário. A partir do desfecho primário, você vai definir o tamanho do trabalho, porque, mais uma vez, você pode dizer que negócio, eu quero ver se uma gota de Coca-Cola no primeiro dia do infarto diminui a mortalidade. Você pega 2 pacientes num grupo, 2 pacientes no outro, os 2 que pingaram Coca-Cola viveram, os 2 que não pingaram morreram. Isso não significa nada, né? Porque você está 4 pacientes só, isso pode ser simplesmente ao acaso, né? Tem o clássico livro do Daniel Kahneman, aquele Pense Rápido, Devagar, que é show, que é o ganhador do Nobel da Economia, que ele fala isso. Ele tem um trabalho da década de 70 bem conhecido, que é o poder dos pequenos números, né? Na hora que você tem uma amostra muito pequena, você pode ter resultados muito diferentes para um lado para o outro, ou seja, não dá para valorizar muita coisa, na verdade. Então, beleza. A partir do endpoint primário, a gente calcula, então, o poder amostral o tamanho da amostra, poder amostral, né? Vai dizer, olha, posso confiar no resultado que vai dar com X% de confiança, 80%, 90%, o que quer que seja, né? E o desfecho secundário? Aí só para dizer, no isquímia, qual foi o desfecho primário, no final das contas? O desfecho primário do isquímia foi um desfecho composto, que a gente chama, que era morte cardiovascular, infarto, hospitalização por insuficiência cardíaca, hospitalização por angina instável ou parada cardíaca ressuscitada. Aí muita gente pergunta, meu Deus, que loucura é essa? Porque, como é que eu interpreto esse achado aí? É assim, gente, é muito... Por que você tem esses desfechos compostos? Todas essas análises que a gente faz, que a gente chama análise de sobrevida, elas foram desenvolvidas no tempo em que a gente tratava visando reduzir mortalidade. Até hoje, em alguns cenários, como por exemplo choque séptico, câncer, você usa como desfecho isolado mortalidade. Então, você tem uma doença que mata 40%, 30%, como choque séptico, e você faz o estudo para ver se reduz mortalidade. O problema é que na cardiologia, uma doença como a doença coronária estável, ela tem uma mortalidade baixa. Então, para você fazer um estudo que tenha poder, depois a gente vai discutir muito esse termo, mas o estudo que consiga concluir qualquer coisa sobre mortalidade, ou você teria que incluir pacientes de muitíssimo alto risco, ou seja, ser um estudo dificílimo de você achar o paciente, porque você ia ter que fazer uns critérios difíceis de selecionar, ou então você ia ter que demorar 25, 30, 40 anos acompanhando esses pacientes até eles morrerem, né? Porque é algo completamente impraticável. Então, a gente procura, ao invés de usar mortalidade, por que a gente não faz mortalidade? Porque como a taxa de mortalidade é baixa, é 1%, 0,5% ao ano, eu utilizo outros componentes, digamos, situações, complicações que acontecem com o meu paciente, que não necessariamente são morte, mas que são coisas clinicamente importantes, né? Tudo bem, o paciente não quer ninguém quer que seu paciente morra, mas você também não quer que seu paciente sofra infarto. Você não quer que seu paciente volte a internar no hospital porque ele está com insuficiência cardíaca ou porque ele está com angina instável, síndrome coronária aguda, assim por diante. Então, esses desfechos compostos estão construídos simplesmente para você ter mais ocorrência, né, como a gente chama o desfecho, o endpoint, e que você consiga ter maior poder estatístico para responder a tua pergunta. Você poderia dizer, não, vamos fazer isquímia só com mortalidade, não tem problema.
Aí você tem que fazer 20 mil doentes ou 5 mil doentes durante 15 anos. Seria um estudo impraticável. Então, para facilitar o estudo, você faz esse desfecho composto. E quando alguém me pergunta, Remo, como é que eu interpreto essa maluquice aí? Olha, reduziu morte ou infarto ou não sei o quê. Eu prefiro interpretar assim, Eduardo, reduziu complicações cardiovasculares. E aí você não... É a maneira mais fácil, né, e intuitiva de interpretar. Ok? Porque muitas vezes você... Também vem o conceito do se é relevante clinicamente, né? Que às vezes você tem um resultado matematicamente significante, show de bola. Sei lá, um trial de insuficiência cardíaca, vamos dizer. A fração de ejeção saiu de 45% para 50%. É claro, assim, bem pelo lá embaixo, aumentou a fração de ejeção. Ok, aí o paciente, não, morreu igual, continuou com o mesmo sintoma. Pô, então, adianta de muito pouca coisa isso, né? O paciente não quer saber quanto é que tá a fração de ejeção dele. Ele quer saber se ele vai internar mais, se ele vai viver menos mais. É isso que ele quer saber. Que aí é aquele conceito, né, Remo, de desfecho duro, né, e mole, né, que os americanos chamam de hard e soft endpoints, né? O hard endpoint seria o quê? Explica aí pro pessoal. O hard endpoint seria principalmente aquilo que tem muita relevância clínica, que impacta a vida do paciente, então, obviamente, morrer, né, claro, mas, além disso, ser hospitalizado por alguma causa, né? E os desfechos mais hard, além de morte, são aqueles que determinam sequela. Então, quando a pessoa sofre um infarto, por que a gente usa muito em estudo cardiovascular o famigerado MACE, né? Major Adverse Cardiovascular Events, ou eventos cardiovasculares maiores, né? Por que a gente usa muito isso? Porque são 3 coisas que são irrecuperáveis, eles deixam sequelas, que é morrer, óbvio, né? Morte, sofrer um AVC, porque a pessoa geralmente fica com alguma sequela funcional, né? E sofrer infarto, porque infarto é morte de célula também, então deixa uma sequela, né? Por mais que às vezes seja um infarto pequeno, mas é algo irreversível. Então esses são os desfechos mais duros, como a gente fala. E existem desfechos um pouco menos duros, né? Esse termo aí que se utiliza muito, que seria revascularização, hospitalização por angina instável, necessidade de internação, necessidade de hospitalização por insuficiência cardíaca e assim por diante. Então, e existem os chamados desfechos substitutos, que são aqueles que representam um efeito fisiológico, né, farmacológico do remédio, mas que não necessariamente tem relevância para o paciente. Por exemplo, eu posso ter um remédio espetacular para diabetes que reduz a glicose, mas ele não reduz as complicações do diabetes, que é morrer, sofrer doença renal, doença cardíaca, amputação, retinopatia, etc. Então, isso são conceitos que são importantes porque a gente precisa olhar, né, com muito cuidado o que é que o estudo responde, ok? Isso. E, geralmente, pessoal, por que a gente usa... por que nem todo estudo é feito para avaliar só desfecho clínico, desfechos duros? Porque você teria que ter uma quantidade de pacientes muito grandes. Então, vocês que estão assistindo a nós não vão fazer uma tese de doutorado, como às vezes eu já vi, o cara quer incluir 50 doentes e avaliar a mortalidade, ou mesmo desfechos clínicos. Você vai avaliar a fração de ejeção, biomarcador, tá ok? Isso. Porque você não tem capacidade estatística de analisar, e por mais que você ache alguma coisa, ninguém vai confiar que aquele seu resultado seja lá muito levado a sério, porque provavelmente pode ter sido apenas uma grande sorte. Perfeito. Então, a gente que tem é o que os muito americanos chamam de surrogate endpoint, né, Remo? Quando a gente tem essas operações. A minha tese de doutorado, por exemplo, era com o string do ventrículo esquerdo, antes e depois de cirurgia bariátrica. É um surrogate endpoint isso, né? Não é um desfecho hard de forma alguma. Né? A minha é um grande exemplo disso. A minha foi com o uso de omeprazol e clopidogrel, que diminuiu o efeito antiplaquetário do clopidogrel, porém, no estudo posterior randomizado, se viu que o uso do inibidor de bomba não aumentava complicações isquêmicas em usuários de clopidogrel. Então, provavelmente, aquele desfecho substituto não se refletia em alguma ocorrência clínica. Então, isso é outra coisa. Trazer para o clube de revista, ver se remou Cogent, né? Porque teve aquele negócio de não chegar na randomização completa. Sim, não, tudo tem história. A história é longa. Dá para discutir bem isso aí. Não, beleza. E só lembrando, mas... mesmo nos desfechos clínicos, né? Como você falou, tem uns que são mais objetivos e outros que podem dar espaço para dúvida. Mortalidade é o mais claro, mortalidade geral. Tá vivo ou tá morto? Não tem Walking Dead, não tem um cara que tá morto, mas tá andando. Ou tá vivo ou tá morto. É dicotômico, né?
Já quando você bota morte cardiovascular, já pode sugerir dúvida, porque, sei lá, é um paciente que tem câncer, angioplastou, fez alguma coisa e teve uma morte súbita durante o sono. O cara trombosou o stent, será que ele teve um TEP por causa do câncer? Não sei. Aí você já pode, um pesquisador vai dizer que não foi cardiovascular, o outro vai dizer que foi. Já tem espaço para dúvida, né? Então, mesmo nos desfechos clínicos, e a gente está falando de morte aí, tem uns que são mais claros do que outros. Mesma coisa, infarto. Infarto, a gente sabe que pelos trials hoje em dia tem uns que usam a terceira definição de infarto, outros usam a quarta, outros usam da SCAI, né, que é a Sociedade de Hemodinâmica. Então, assim, isso pode variar um pouco de coisa para coisa. Por isso que é importante saber ler o artigo e ver qual foi o critério que a pessoa usou, se faz sentido, se não faz sentido e por aí vai, né? Mas beleza, Aime. Então, o desfecho primário, o endpoint primário do isquemia foi esse, né, que a gente falou. Eu não vou nem entrar, a gente não vai nem entrar no detalhes que foi mudado, o endpoint. Tem um vídeo meu só falando sobre isso. Bota lá no YouTube que você vê. O objetivo hoje aqui é mais falar de metodologia em si do que em minúcias do estudo. Mas, beleza. E a partir disso calculou-se, fez-se lá o cálculo amostral. Com isso você consegue saber que tem um poder de 80 e poucos % para mostrar uma redução, ou enfim, o que quer que seja. Beleza. Só uma dúvida, Rino. A partir do momento que eu defini, não, eu quero saber se eu acho, né, que era essa hipótese dos pesquisadores, eu acho que revascularizando a gente vai conseguir diminuir desfecho em 15%, 18%, o que seja, eu acho que a gente vai conseguir reduzir. Qual o estudo que a gente vai conseguir para fazer para mostrar isso, né? Então, só para o pessoal que não está tão acostumado, qual a diferença de fazer um trial clínico, um ensaio randomizado, e fazer um estudo observacional, por exemplo? Eu podia chegar no meu hospital, né, e seguir. A gente sabe que nas reuniões clínicas da vida tem pacientes que a gente fala, não, esse aqui a gente vai operar, e tem paciente que a gente fala, não, esse aqui a gente vai deixar em tratamento clínico. Por que não dá certo juntar os meus pacientes do HC, os teus pacientes do INCOL, do ASH e tal, a gente juntar tudinho no final e só observando ali os pacientes, a gente dizer, não, foi bom mesmo, a vascularização resolveu a parada. Quais são os problemas que podem ter esse tipo de metodologia? A questão aí é que o estudo, quando ele não é randomizado, ele vai avaliar dois grupos que não são perfeitamente comparáveis. Por quê? Seguinte, pessoal, quando o Eduardo fala que no paciente dele ele escolheu tratar clinicamente e o outro paciente ele escolheu tratar cirurgicamente, o fato dele escolher, né, a escolha dele pode ter sido conduzida por vários fatores. Ou ele pode escolher tratar clinicamente os menos graves, ou ele pode escolher tratar clinicamente os mais aderentes ao medicamento, ou ele pode excluir da possibilidade de revascularização aqueles que ele tem um potencial maior de complicar, ou ele pode optar por não indicar angioplastia naqueles que podem não tolerar o clopidogrel. Quer dizer, tem vários fatores, vários, tanto fatores médicos como socioeconômicos, psicológicos, que determinam a escolha. Existe um viés muito interessante, se chama viés do usuário saudável. Quando você pega os estudos não randomizados, Eduardo, sobre vitamina e reposição hormonal, todos eles são positivos. É uma maravilha, né? Vitamina cura tudo, né? Tudo melhora câncer, doença cardiovascular. Quando você vai para o estudo randomizado, é tudo neutro, ou no caso da reposição hormonal e de uma das vitaminas, se não me engano, a vitamina A, foi até prejudicial. Qual a explicação para isso? É que as pessoas que usam a reposição hormonal, que usam a vitamina, são pessoas de base mais saudáveis. Então, o que acontece? Quando você compara os grupos, eles não são iguais. Eu tenho um paciente... E aí, o efeito que você vê no desfecho não é o efeito da intervenção. É o efeito de fatores que a gente chama confundidores. Ok? Então, não é que a mulher que toma reposição hormonal, ela teve menos infarto no estudo não randomizado, porque a reposição hormonal é espetacular, reduz infarto, não é nada disso. É porque ela já era mais saudável e ela, em si só, esse grupo de mulheres tomando hormônio, por conta das suas características clínicas, é que teve menos infarto. Não é o efeito da molécula. Né? E isso cria um fator de enorme viés que dificulta, né, a interpretação. Já o estudo randomizado, você não tem isso por quê? Porque o estudo randomizado, quando você seleciona a terapia A versus B,
ela não é escolhida por ninguém, simplesmente pelo acaso, ela é sorteada. O nome randomizado vem de random, em inglês, que significa aleatório. Então, é literalmente um sorteio. Eu tenho o Joãozinho, que tem lá critérios para incluir no estudo, eu faço um sorteio no computador, ou ele vai para revascularização ou fica em tratamento clínico. Não sou eu que escolho, né, o Eduardo. Depois eu tenho a Mariazinha, sorteia. Então, no final, os dois grupos vão ficar perfeitamente equilibrados em todas as suas características. Porque o que determina o tratamento não é nenhum fator adicional de confusão que influencia a escolha, a não ser o sorteio. Então, os dois grupos serão equilibrados em todas as suas características, tanto aquelas características que você consegue medir, como idade, sexo, sei lá, comorbidade, como aquelas que você nem consegue medir. Né? Porque quando você faz o sorteio, a chance de ir para cá ou para cá é a mesma. Ninguém está escolhendo. Ok? Então, o estudo randomizado, como ele faz esse equilíbrio das características, o resultado dele é muito mais próximo da causalidade. Né? Você tem uma capacidade muito maior de dizer, não, o que causou este efeito foi a intervenção que eu fiz. Né? Que é o droga A versus droga B, clínico versus cirurgia, placebo, remédio, etc. Já o estudo observacional, você não conclui causalidade, você conclui apenas associação. Então, eu já vou dar uma dica aí para vocês, quando forem ler ou quando forem escrever artigo, quando vocês pegarem lá, eu tenho o meu banco de dados aqui da minha universidade e eu vi que quem colocou balão intraórtico morreu menos. Aí você nunca vai escrever, o balão intraórtico reduziu mortalidade, não. Você vai dizer, o balão intraórtico se associou a menos mortalidade, porque você não consegue dizer que foi o uso dele ou apenas os fatores de confusão que estão associados àquilo ali. Isso é um conceito importante da gente esclarecer, porque isso gera muita discussão. A própria história da Covid tem causado muita polêmica com isso. E não é que o estudo randomizado é a verdade absoluta. Veja, ninguém aqui está falando que tudo na vida tem que ser randomizado, né? Quando você fala para o seu paciente no consultório parar de fumar, você não está se baseando no estudo randomizado, né? Ninguém randomizou fumar versus não fumar para ver causa câncer de pulmão. Mas a ideia de causalidade é muito mais forte no estudo randomizado do que no não randomizado. Okay? De tal maneira que, em alguns exemplos, já ocorrem até discrepâncias, como o da reposição hormonal. No estudo não randomizado é benéfica, no estudo randomizado foi maléfica, inclusive, em algumas mulheres. Perfeito. Se a gente fosse resumir randomização em duas frases, né, seria aquele negócio, é você botar, os grupos vão ser idênticos com exceção do tratamento proposto. Pronto, o resto é tudo igual, né? E aí tem gente, como é que eu faço para saber se a randomização deu certo? Né? Tem aquela primeira tabela, né, do trabalho, né, que é a tabela 1, que mostra, né, um grupo ou outro. E aí tem gente que fala, rapaz, eu fico impressionado, porque eu estou vendo aqui, a idade foi igual, o peso foi igual, sim. Né? O objetivo da randomização é esse mesmo, né? Deixar todo mundo igual para não ter diferença ali basal, né? Justamente para isso. Você vai dizer, olha, se teve diferença, foi da intervenção que eu fiz. O resto era igual. Né? Resumindo, é isso, né? Eu acho que dava para fazer uma live só sobre randomização, viu? Que é tantas nuances. Vai ter, fica tranquilo. Mas eu digo o seguinte, a randomização ela tem alguns princípios que, assim, quando você olha o estudo como isquímia, vai dar quase tudo igual, né? A idade, porcentagem de mulheres, tudo. Agora, quando você pega um estudo de moderado tamanho, como o estudo Qualisa 1, por exemplo, não é tudo perfeitinho, porque o tamanho é menor, né? Então, consegue. Perfeito. Mas mesmo assim, admite-se que essas diferenças estão equilibradas, porque o desequilíbrio é apenas pelo tamanho do estudo. Mas a grande questão da randomização, Eduardo, dois princípios básicos de uma randomização bem feita, de um estudo randomizado adequado. Primeiro, análise por intenção de tratar. E segundo, alocação sigilosa. Meu Deus, o que é isso? Calma, gente. Vamos falar com calma. E repito, eu prometo que essa live, como é uma série que nós estamos iniciando, nós não vamos ter a oportunidade de falar somente aqui. Nós vamos discutir mais. É assim, pessoal. Quando você randomiza o paciente, você cria dois grupos que são, vamos para facilitar, iguais, né? Como o Eduardo falou, o número de mulheres aqui é igual aqui, a idade aqui é igual aqui, etc. e tal. Então, você tem que analisar os dois grupos conforme a randomização.
Daí o estudo vai andar. É claro que muito paciente que foi randomizado para angioplastia, no isquímia, acabou ficando em tratamento clínico. Por vários motivos. Sei lá, ele recusou fazer angioplastia, ele, não sei. N motivos aconteceram e ele ia fazer angioplastia e não fez. Acabou ficando em tratamento clínico. E tem muito paciente que começou em tratamento clínico e durante o estudo, talvez ele piorou o sintoma, não sei. Ou talvez ele mudou de ideia, o médico dele mudou de ideia. Teve um infarto e teve que angioplastar. Por 1000 motivos. Ele vai lá e faz o crossover, que a gente chama, né? Migra para outro grupo. Por que eu não posso analisar os grupos como eles são tratados, e sim como eles são randomizados? Porque o grupo, como ele é randomizado, é a única maneira de manter o equilíbrio. Quando você pega o cara que é do grupo angioplastia e migra para o tratamento clínico, isso já é um viés. O cara que migra daqui para cá, ninguém pode garantir que ele é igual ao cara que migrou daqui para cá. Porque vários fatores, após a randomização, vão fazer com que o sujeito deixe de fazer angioplastia, mesmo sendo randomizado para angioplastia. E vários fatores também vão fazer no outro grupo a mesma coisa. Então, a análise primária do estudo, a principal, sempre tem que ser por intenção de tratar. Aí você fala, poxa, Remo, mas se eu tiver muito crossover, isso não invalida o estudo? Não invalida, mas é uma limitação. Lembrar, gente, que esse estudo, a pergunta dele não é o tratamento inicial. E quando eu estou no meu consultório com o paciente, e eu digo, eu vou tratar esse paciente clinicamente, eu não estou excluindo a possibilidade de fazer angioplastia nele no futuro. Eu estou apenas avaliando a possibilidade inicial. Então, essa ideia ela é clinicamente inteligente, relevante. Eu nunca vou chegar ao seu João. O senhor, por enquanto, vou dar só aspirina, monocordia, estatina e etc e tal. E a gente vai acompanhar. Tudo bem, doutor. Aí daqui a 6 meses ele fala, doutor, minha dor piorou, não consigo nem subir um lance de escada. Aí você muda. É assim que a gente faz na prática. Então, primeiramente, análise por intenção de tratar. Tem uma exceção a isso, que é o estudo de não inferioridade, mas eu não vou complicar a cabeça do pessoal agora. Então, primeiro, randomizei, analiso os grupos para onde eles foram randomizados. Randomizou para cá, analiso aqui. Randomizou para cá, analiso aqui. Essa é a análise. Então, esse é o primeiro princípio. Intention to treat. Análise por intenção de tratar. Segundo princípio importante. Alocação sigilosa. O que é isso? Vamos supor, Eduardo, que você faça uma randomização assim, olha, quem chegar na segunda-feira vai para a angioplastia. Quem eu atender na terça-feira vai para tratamento clínico. E assim por diante. Qual é o problema dessa randomização? É que antes da randomização, você já está prevendo que grupo o paciente vai. E aí a dona Mariazinha chega na terça-feira e a dona Mariazinha é poli, né, cheia de doença, DPOC, renal crônica. E você diz, cara, terça-feira é o dia do tratamento clínico. Se eu randomizar a dona Mariazinha, eu vou ferrar o grupo de tratamento clínico. Então, eu não vou randomizar a dona Mariazinha. Entendeu? Então, você não pode prever para que grupo vai. E isso é uma sutileza, mas que ela é extremamente importante. Existiam estudos no passado que usavam o tal do envelopinho, né? O que é que o cara fazia? Ele pegava o envelope, não gostei. Sorteia outro. Não pode. Hoje em dia é tudo no computador, tá bom? Então, você tem... a gente chama isso de alocação sigilosa. É a impossibilidade de eu prever para que grupo o paciente vai ser sorteado. Eu brinco que na randomização, eu falo com meus pacientes, quando eu faço estudo clínico, né? Ele falou, doutor, eu queria ir para angioplastia. Eu falei, olha, você pode torcer. Pode torcer, tá bom? Você não pode escolher, tá bom? A gente só torce, mas não escolhe. Isso é importante, né? Para o paciente entrar no estudo desse, obviamente ele tem que concordar de ir para qualquer um dos braços, né? Porque senão tem paciente que se recusa. Não quero de jeito nenhum, tal. Eu quero fazer... Tá bom, se o senhor quer ser afastado, tá fora do estudo, né? Isso é uma coisa importante. Ninguém nunca vai poder obrigar um paciente a entrar no estudo, né? Por isso que tem termo de consentimento, é sempre voluntário, né? Isso aí é bem importante. E outro detalhe, Eduardo, existe outro princípio que as pessoas confundem muito, mas que é um princípio fundamental de estudo randomizado. É o princípio chamado equipoise. Então, você só pode fazer estudo randomizado quando a probabilidade de sucesso ou complicação dos dois tratamentos ela é cientificamente igual. Né? Eu não vou fazer... Por exemplo, o próprio estudo isquímia, ele já fez isso muito bem, de maneira muito, digamos, elegante. Ele exclui pacientes com lesão de tronco
Perfeito. Tá? Porque lesão de tronco, pessoal, qual que é o problema? Ela tem uma mortalidade muito alta em tratamento clínico. Então, ninguém teve coragem. Eu brinquei uma vez com um colega meu que um dia algum louco vai fazer isquemia 2, né? Que é Vou fazer. Mas até hoje ninguém teve essa ideia, não. Mas é porque lesão de tronco tem uma mortalidade muito alta em tratamento clínico. Então, a princípio, se admite que não haveria equipose. O segundo grupo que o isquemia excluiu, que vocês podem ver lá no paper, é fração de ejeção muito reduzida. Por quê? Porque a gente já tem um estudo chamado STITCH, e sua continuação, STITCHES, mostrando que a revascularização é superior ao tratamento clínico, inclusive reduzindo mortalidade. E o terceiro subgrupo que ele excluiu, que a gente também tem que lembrar isso com muito carinho, é a síndrome coronária aguda, né? E vai ter um outro estudo que a gente vai discutir talvez aí numa live, que é o COMPLETE, que é uma população totalmente diferente do isquemia. Então, eu não vou incluir no isquemia, eu não incluí esses três grupos. Tronco, fração de ejeção reduzida ou síndrome coronária aguda. Por quê? Porque não existe o tal do equipose. Já existe superioridade de uma terapia sobre outra. É aquela piada que eu não vou randomizar ninguém para pular de um avião com ou sem paraquedas. Né? Ninguém randomiza algo quando um dos tratamentos é obviamente superior, tá ok? Então, isso é um princípio importante. Você tem que colocar isso para o paciente. Olha, ninguém sabe o que é melhor ou não. Então, por isso que a gente está fazendo o estudo. Se a gente souber essa resposta, a gente não faria o estudo. Isso aí, inclusive, foi interessante, né? Porque o isquemia só pode ser realizado porque hoje em dia a gente não tem jutomo, né? Porque como é que era o isquemia, né? O paciente fez um sentido, deu 20% de isquemia, né? Pegando toda a parede anterior, poderia ser uma lesão de tronco, como o Remo disse, né? Mas o desenho do estudo colocava que o paciente não deveria fazer CAT de início. Por quê? Porque senão podia fazer um CAT, ser uma DA de 99% aproximar e falar, opa, esse aqui não vai para isquemia, não. Aí como é que eu posso fazer? De excluir uma lesão de tronco num paciente que tem muita isquemia, poderia ter, de fato, sem fazer CAT. Aí veio a história do angiotomo, que se fosse 20 anos atrás, não tinha angiotomo, não tinha como a gente fazer esse estudo tecnicamente, né? Então é bem interessante, porque se o angiotomo mostrasse ausência de doença, não, tá fora, óbvio, né? Eu vou botar o cara para um trabalho que ele pode ser revascularizado, se ele não tem nada de doença, não faz o menor sentido. Também, se ele tivesse uma lesão de tronco lá de 70%, 80%, 90%, acima de 50%, ele estava fora do estudo também. Então esse é outro detalhe metodológico interessante e que mantém, né, o equipose como o Remo disse, você não vai estar causando mal ao paciente colocando ele no estudo, né? Resumindo, é isso, né? Sempre o interesse do paciente acima de tudo, né? A ciência vai vir depois do interesse individual. Você tem lá a declaração de Helsinki, aquelas coisas todas que a gente pode comentar também depois em outra live. Remo, como a gente teve esses atrasozinhos aqui no meio do caminho, 10 horas da noite, vamos dar só uma encurtada agora, certo? Vamos resumir, para quem quiser os detalhes dos detalhes, bota lá Cardio Papers Isquemia no YouTube, que vai ter mais de 2 horas de conteúdo vindo ponto por ponto, tudo bem dissecado. Mas resumindo, dando spoiler agora para quem não leu o estudo, né? O estudo foi neutro, né? Essa avaliação inicial de 3 anos e pouco de segmento, o estudo vai ser seguido por muito mais tempo, mas a avaliação inicial foi negativa, ou seja, não teve diferença relevante entre os dois grupos. A revascularização, que se pretendia ser superior no começo, né, pela hipótese, não mostrou ser superior por enquanto. Pode ser que com 5, 10 anos a coisa mude, mas por enquanto o que a gente tem é isso. E uma das perguntas é o seguinte, como é que eu faço para saber se o estudo randomizado, de fato, eu olhei lá, está dizendo que é igual os dois grupos, grosso modo. Como é que eu posso dizer que eu posso confiar mesmo naquele resultado? Será que não tem nenhuma pegadinha do malandro aí no meio, que esteja me enrolando e tal, enfim. Por cima, o que é que eu tenho que ver? Primeiro, primeiro, quais são as ciladas do estudo randomizado? Então, o primeiro detalhe é o seguinte. Primeiro, você vai ter que usar esses dois princípios que eu falei. Alocação sigilosa, análise por intenção de tratar. Isso é pedra fundamental de estudo randomizado. Uma das dicas para não ter alocação sigilosa é você olhar que os grupos têm muita diferença. Às vezes acontece, por uma falta de sorte, estudo pequeno, sem doente. Mas no estudo de 5.000 doentes é quase impossível ter diferença importante numa alocação sigilosa. Eu vou dar um exemplo aqui no estudo que você... Alguém perguntou desse estudo. É aquele estudo de tomar o remédio de pressão de manhã à noite. Aquele estudo, quando eu fui ler no European Heart Journal, eu dei uma olhada, assim, que estudo legal, né? Vamos dar uma lida. A primeira coisa, com todo respeito, o European Heart Journal é um puta jornal, um dos melhores que existe em cardiologia. Mas um estudo de hipertensão com 20.000 doentes, que tem um resultado positivo, era coisa para o New England, com certeza. Né? Assim como foi o estudo Sprint, né? Que é o mais recente, é um estudo altíssimo impacto. Então eu falei, poxa, se ele foi para o European Heart Journal, é porque o New England, o Lancet e o JAMA deram pau nos caras, né?
Assim, a gente que vive isso, cara, toda hora, a gente sabe como é que o jogo é jogado. A gente sabe que isso é possível. Então, aí eu falei, bom, se os caras recusaram, tem boi na linha. Aí eu fui ver, tabela 1, várias diferenças, inclusive algumas gritantes, como prevalência de doença cardiovascular entre os grupos. E no paper, os caras não explicam como a randomização foi feita operacionalmente, né? Essas grandes revistas, o New England, o Lancet, o JAMA, eles pedem para você descrever em detalhes isso, ou no paper, ou no suplemento, como é que isso é feito. Lá no Coalizão, se você quiser ler, a gente descreve perfeitamente como foi feito o sistema. Por quê? Porque se você sorteia no palitinho... Para quem não sabe, né, o Coalizão foi o estudo da hidroxicloroquina no Covid. O nosso estudo, da hidroxicloroquina. E eu vou dar um spoiler aqui, que eu não posso dizer o que é, mas o Coalizão 2 está para sair, tá? Você vai saber em breve onde vai ser e qual é o resultado. Quando sair, eu comento. Bom, mas enfim, o Coalizão 2 foi em paciente grave, né? O 1 foi doente leve moderado. Bom, mas o que acontece? Quando você olha a tabela 1 e você vê que tem discrepâncias gritantes, você tem que suspeitar que houve algum rolo na randomização. Perfeito. Outro detalhe é que você não pode ficar excluindo o paciente. Vamos dizer que um paciente ele é randomizado, ele diz assim, doutor, sabe de uma coisa? Eu não quero mais participar desse estudo. O que é que você falou, seu João? Eu entendo que o senhor não quer mais acompanhar aqui, mas a gente pode pelo menos te acompanhar, ficar te ligando de vez em quando. Você tem que acompanhar o cara até o final. Uma vez randomizado, você morre abraçado com ele. Por quê? Porque quando você exclui paciente, perde paciente, você também contamina essas amostras, né? Elas passam a não ser mais equilibradas. Você tem que partir da randomização e dali ir até o final. Essa é uma das ciladas. Outra cilada é na avaliação. O estudo randomizado, digamos, mais... O do follow-up, só dizendo, né, um exemplo, pessoal. Digamos que eu estou vendo uma coisa, eu quero ver se a revascularização diminui mortalidade. E no final das contas morreu 3% dos pacientes, mas você teve uma perda de follow-up de 10%. Quer dizer, ou seja, num cenário, os 10% morreram. No outro cenário, igual 10% também. Enfim, então, difícil. É igual aquele... isso parece piada, mas é o que tem acontecido, inclusive, na Covid, na pandemia, né? Olha, na minha experiência, eu tratei muitos pacientes com esse kit, esse remédio aqui. E nenhum morreu, nenhum voltou mal. Claro, você não acompanhou todo mundo, né, cara? Então, fica difícil, né? Às vezes ele sumiu justamente porque ele morreu, né? Uma das causas de doente sumir é morte. Ou ele sumiu porque ele detestou o tratamento e não gostou mais de você. Então, isso pode acontecer. Então, as perdas, elas contaminam muito o estudo. Isso é um ponto importante, muito bom esse detalhe. E outro detalhe importante é que o estudo ideal, ele tem que ser duplo cego, né? Ninguém sabe o que é a intervenção, nem o paciente, nem o pesquisador. Porém, é óbvio que no estudo como isquímia, você não tem como fazer, como é que eu vou cegar, né? Eu vou abrir o peito do cara e fingir que estou botando uma ponte de safena, vai ser a ponte de safena placebo? Não dá. Ninguém eticamente vai fazer isso. Então, qual é a maneira que você Até já fizeram isso no passado, né? Com o estudo da mamária. Até já fizeram. Né? Mas aí é outro detalhe. Depois eu quero discutir no Clube de Revista um estudo chamado Simplicity Tree, que é um estudo de evasão simpática renal, feito pelo Deepak, lá do Brigham, né? Que é um cara brilhante. E a gente mostra como é um estudo muito bem feito com o tal do procedimento placebo, sham procedure, né, como a gente chama. Perfeito. Bom, mas isso é outra história. Mas assim, num estudo que não é cego, qual é o ponto capital, gente? É quem avalia o desfecho. Perfeito. Então, se o desfecho é morte, aí me importa menos, porque, morte é uma coisa muito objetiva. Mas mesmo se o desfecho for morte cardiovascular, que é uma coisa subjetiva, é algo sujeito à interpretação, quem avalia o desfecho não pode saber o que o participante estava recebendo, qual é o grupo que ele foi randomizado. Isso é tão importante que existe até uma publicação de esclerose múltipla que os caras pegaram neurologistas experientes e sabiam que... Aí eles fizeram uma brincadeira. Pediram para avaliar o desfecho. Neurologistas que sabiam que o cara estava tomando remédio ou não e neurologistas que não sabiam. E o resultado foi totalmente diferente, né? E eram neurologistas muito experientes e tal, o exame neurológico, etc. Então, isso é importante para vocês lerem no estudo. Quem avalia o desfecho. E a objetividade... E veja, isso é importante, né, Remo? Porque isso aí não é nem uma fé da pessoa. Não é nem uma fé, não. É porque, assim, você está sujeito a viés. Sem querer. É inconsciente. Olha, gente, nós médicos, nós somos influenciados por vários vieses cognitivos e a maioria deles são inconscientes. Isso faz parte do jogo, né? A gente está o tempo todo fazendo viés cognitivo, viés de confirmação, por exemplo. Então, não, assim,
você faz o estudo, por mais simples que seja o estudo, pode ser a sua tese de doutorado, de, sei lá, de mestrado, o que você quiser. Quem avalia o desfecho não pode saber o que o paciente está recebendo. Perfeito. Okay? Então, no estudo do Lapa, por exemplo, ele testou cirurgia bariátrica contra controle, randomizou. Isso. Tudo bem, é óbvio que ele Lapa sabia que o cara fez a cirurgia ou não. Mas quem vai avaliar a imagem do eco, quem vai ver lá a imagem, dizer a medida do ventrículo, etc., ele não pode saber. Porque mesmo sendo um exame objetivo, quem garante que o cara não mediu mais assim, mais assado? Então, tem que tomar muito cuidado. Isso é um detalhe importante. Outro detalhe importante é os chamados co-intervenções. Então, como no estudo randomizado, você quer que os dois grupos sejam tratados iguais, exceto aquilo que você randomizou. Então, se você pegar o Isquímia, tem uma publicação muito bela deles, do JAMA Cardiology, on Circulation, se não me engano, que eles mostram as co-intervenções que eles foram recebendo. E todos os dois grupos são tratados iguais, assim, claro. Recebem estatina, recebem aspirina, etc. A única diferença, e essa é meio óbvia, é que o grupo clínico recebe mais nitrato e bloqueador de cálcio. Porque, obviamente, se o cara tem angina, você não vai deixar de tratar a angina dele. Quem revasculariza tem menos angina, né? Porque a revascularização melhora a angina. E o grupo intervenção, ele toma mais clopidogrel, que também é óbvio, né? Não tem como ser diferente. Porque recebe stent, tem que receber clopidogrel. Mas o tratamento clínico, que é, digamos, consagrado, geral, que é esperado dos dois, ele é rigorosamente o mesmo. Então, as co-intervenções são as mesmas, tá? Então, isso é um dado também importante para a senhora. Porque senão poderia acontecer, né, Remo? O hemodinamicista, sei lá, não, e também, sem ser por má fé, o hemodinamicista tratou lá o paciente, não, isso aqui é meu, tá, eu vou botar debaixo do braço, vou pagar a estatina do paciente, vou tomar uma estatina mais potente, e aí, obviamente, poderia enviesar só por causa da estatina, e não por causa da revascularização, por exemplo, né? Sim. Perfeito. Outro dado importante. E no caso, então, Remo, agora para a gente fechar, no caso do Isquímia, todos esses pontos que a gente foi dizendo, follow-up, adjudicação, que é isso, né? Alguém de fora ver se o desfecho batia mesmo com aquele desfecho e tal. Tudo isso foi respeitado ou não? Sim, rigorosamente, né? O estudo, ele tinha um comitê de adjudicação. O que é adjudicação, gente? É avaliação de eventos para que você tenha, primeiro, uma padronização. Eu posso chamar de infarto um paciente que o Lapa acha que não é infarto e vice-versa. Não porque o Lapa sabe mais cardiologia. Quer dizer, talvez saiba, né? O Lapa sabe cardiologia pra caramba, desde a época da residência. Mas não é exatamente por isso. É porque as pessoas têm opiniões diferentes, tá? Então, o Eduardo Lapa pode dizer, não, Remo, eu acho que isso aqui é um infarto. E eu falar, não, Lapa, eu acho que não é uma angina instável. Mas o comitê de adjudicação, ele uniformiza isso aí. Para não ficar... E sem saber qual o grupo que o paciente está, aquela história, né? E segundo, ele avalia isso sem saber o grupo que o paciente está. Então, obviamente, se eu, investigador, coloquei um doente no Isquímia, eu sei se ele vai para o grupo angioplastia ou o tratamento clínico. É óbvio que eu sei. Mas o cara que avalia o evento, se ele teve infarto ou não, se ele teve insuficiência cardíaca ou não, ele não pode saber. Então, isso é um dos grandes motivos de existir a adjudicação. Além disso, o follow-up foi bem adequado, teve pouca perda, a alocação foi sigilosa, as co-intervenções foram adequadamente feitas, quer dizer, um estudo muito bem conduzido, não tem muito o que questionar em relação a isso, né? Isso eu acho que isso é importante, né? Porque uma vez você pegando o resultado, você vai falar, não, dá para confiar. Agora, se eu vou usar isso na prática, já seria a próxima etapa. Não, aí é outra história. E óbvio, quando eu falo que o estudo foi bem conduzido, isso é um detalhe importante, tá, gente? Quando eu falo que o estudo metodologicamente foi bem feito, né, eu estou dizendo que o estudo se cercou dos cuidados adequados que se deve fazer num estudo desse tipo. Mas eu não estou dizendo que o estudo é a verdade absoluta, eu não estou dizendo que o estudo tem que ser aplicado dogmaticamente na minha prática clínica, né? Agora, não, porque está no New England é verdade, né? Eu brinco, só porque está no New England na Globo News é verdade. Não é assim que tem que ser. Você tem que avaliar criticamente. E, mais importante, eu não estou dizendo que o estudo esteja isento de limitações. Limitação não é falha. Muita gente confunde. Eu vi uma discussão, assim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é bobagem, mas muitos falou da época do Coalizão. Olha, tá vendo? Os próprios pesquisadores reconhecem falhas no estudo. Não, gente, não é falha, é limitação. O que é limitação? São questões que o estudo não consegue avaliar por causa da sua metodologia.
Então, por exemplo, o isquímia não consegue responder essa pergunta em paciente com síndrome coronária aguda, porque ele excluiu esses pacientes. Então, é uma limitação. Ah, Remo, mas em síndrome coronária aguda eu já sei que é bom revascularizar. Então, tá bom. Então, isso é porque você tem outro estudo. Mas para isquímia, para o seu paciente com síndrome coronária aguda, isquímia não se aplica. Ok? Então, todo estudo tem limitações. Sempre tem limitações. Você pode também dizer assim, cara, na minha cidade, aqui no interior aqui de São Paulo, eu não tenho ainda angiotom nem cintila, eu só tenho teste ergométrico. Bom, talvez o isquímia não se aplique à sua realidade. Porque no isquímia tinha que fazer exame de imagem com isquemia, teve uma emenda ao protocolo que eles permitiram só o teste ergométrico, mas também tem que ter a tomografia de coronária. Isso. Né? Então, você vai ter que adaptar, você vai ter que dar um jeito de aplicar, ou talvez dizer, não, na minha realidade não funciona. Então, mas é aquele negócio, né, que o pessoal fica achando que medicina baseada em evidência, você pegar o trabalho, Ctrl-C, Ctrl-V na sua prática, e aí não precisa mais de médico, imagina. Porque aí é só o computador, né, o Google inventa a inteligência artificial e pronto, né? Resolve a parada, né? Não é assim, né? Óbvio que não é assim. Bom médico, isso, Eduardo, o bom médico é aquele que sabe casar a evidência, interpretá-la e aplicar na sua prática. O médico que apenas lê a evidência, fica no computador, dissecando o estudo, e não sabe aplicar na prática, ele não faz boa medicina. E o médico que apenas esquece a evidência, diz, eu não vou ligar para isso, eu vou para mim, a minha experiência só é o que basta, ele também está condenado ao fracasso. Então, você tem que casar as duas coisas, né, e uni-las de maneira harmônica. Ok? Perfeito. Show de bola, Remo. Vamos embora daqui a 15 dias a gente vê de novo. Abração, velho. Um abraço.